Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu gostaria de compartilhar algumas informações, algumas ideias aqui com vocês. Nós temos acompanhado nos últimos dias uma grande tensão que o nosso país tem vivido em função da chamada greve dos caminhoneiros. Há pouco mais de uma semana nós temos visto uma luta tremenda desses profissionais que têm uma participação muito especial no desenvolvimento do país. Temos visto muitos serviços sendo prejudicados já, falta de combustível, aulas sendo canceladas em universidades, em escolas, falta de alguns alimentos até, entre outros transtornos que nós temos observado. E vendo tudo isso que está acontecendo, acho que é um momento importante que nós brasileiros temos que aproveitar da melhor forma para refletir de que forma estamos caminhando, como o nosso país tem se desenvolvido, de que maneira nossos representantes têm cuidado daquilo que temos de mais precioso e do nosso dinheiro. Uma das grandes questões que eu já quero apontar aqui, que está em alta, é a questão da aplicação dos impostos. A grande realidade é que tudo o que acontece de ruim no nosso país está muito atrelada à falta de informação. Nós, brasileiros, até temos acesso. Nós temos muito acesso à informação. Essa é a realidade. Existem diversos canais que nós poderíamos melhor aproveitar para ficarmos por dentro do que acontece e termos uma opinião formada, mas nós acabamos subutilizando isso, deixando de lado, não dando a devida importância. Por exemplo, esses dias eu fiz uma enquete no meu Instagram para justamente saber a opinião das pessoas em relação aos tributos estaduais e federais, saber a opinião delas, o que elas achavam. Qual o maior percentual? O maior percentual do que é aplicado na gasolina, por exemplo, fica com o governo federal, é destinado, é cobrado pelo governo federal ou é cobrado pelo governo estadual? E a grande maioria apontou o governo federal. E não é verdade. A grande questão é que a gente está tão habituado a simplesmente reproduzir aquilo que a gente ouve, e até eu corro esse risco também, essa é a realidade, a gente tem que estar o tempo inteiro se policiando, observando, checando as informações, que a gente acaba somente reproduzindo informação que nem sempre é verdadeira. Esse é um caso. O maior percentual de tributação da gasolina fica ou é cobrada pelos estados. A semana passada eu até publiquei um vídeo também no Instagram, eu coloquei R$ 215, se não me falha a memória, de gasolina no carro. Desse valor, R$ 91 é de impostos, sendo que 60 e poucos reais fica com o governo estadual e R$ 28, se não me falha a memória, fica com o governo federal ou é administrado pelo governo federal, vamos dizer assim. Então, assim, pessoal, nós temos aí claramente um exemplo de uma alta tributação em que nós não tínhamos esse devido conhecimento. Me parece que é necessário ter um caos como esse para que o assunto venha à tona e a gente comece a discutir. Como é que a gente consegue melhorar isso? E aí há uma grande pressão em cima do governo federal, em cima do Michel Temer, e tem que haver mesmo, para que ele resolva a situação, para que ele reveja o PIS, o COFINS, para que ele controle melhor essa questão da alta de preços. Mas eu acho isso muito importante, eu acho que isso não pode parar, eu acho que nós estamos diante de uma grande oportunidade de causar mudanças significativas para a população como um todo. Mas e os governos estaduais também? Que estão bem caladinhos, ninguém fala nada, estão talvez só aproveitando esse movimento, as grandes críticas que há ao governo federal estão na dele. Quando, na verdade, nós temos aí um alto percentual de ICMS que é cobrado, que também poderia, de alguma forma, ser diminuído para que isso tivesse um efeito direto no preço da gasolina, do álcool, do diesel.
enfim. Eu entendo até que os governos estão quebrados. Essa é a realidade. A gente tem acompanhado aí muitos casos de estados onde a situação está realmente caótica. Essa é a realidade. Porém, será que só essa forma de resolver? Será que não existem outros privilégios que poderiam ser cortados? Será que não existiam outras formas de reduzir o alto custo que os estados e que a União tem? Será? Nós estamos diante de uma grande oportunidade para refletir sobre isso e provocar os governos. Brasileiro, você é muito forte, você é muito grande e você tem se acomodado, tem se conformado. A grande realidade que eu tenho observado é que muita gente já perdeu as esperanças mesmo. Não acredita que algo pode mudar, que algo pode ser revertido. Não acredita que essas situações podem se resolver, que nós podemos aproveitar esse momento para causar grandes mudanças relevantes que atinjam, ou melhor, que beneficiem toda uma população. Nós estamos sendo feitos de tontos, de tolos. Tem nos enganado descaradamente e não temos ganho nada com isso. Nós estamos num ano eleitoral, num ano onde nós temos uma grande oportunidade de fazer ou de começar uma grande mudança no país. Quando eu falo isso, muita gente me fala: ah, Claudiano, mas, cara, não tem como. Tem. Ah, Claudiano, não tem como mudar, o sistema é muito sujo. Vamos hackear, no bom sentido, esse sistema. Vamos mudar isso. Se você acha que os que estão lá não servem mais, se você acha que aqueles que forem substituir também ainda assim não servem, que tal você participar? Que tal você entrar? Que tal você se candidatar também e mudar isso? Eles só estão fazendo o que estão fazendo conosco porque nós temos nos omitido. Nós não temos feito a nossa parte como cidadãos. O nosso dever, a nossa obrigação como cidadão não se resume a ir a cada 2 anos diante de uma urna escolher 2 ou 5 ou 6 candidatos de acordo com a eleição. Não. Nosso dever é muito maior que isso. E nós não temos cobrado, não temos fiscalizado, não temos acompanhado o trabalho deles. E, por causa disso, estamos vivendo o que estamos vendo aí. Eu quero finalizar, mas antes eu queria chamar a atenção para um outro problema. Eu diria assim, diante desse caos todo, diante do descrédito que toda a população do Brasil está tendo, todos os brasileiros, ou grande parte está tendo, há um clamor por intervenção militar. Intervenção militar. Você sabe o que é isso? Você sabe que consequências isso pode gerar? Isso pode ter? Não, se você souber, tudo bem. Se você souber e ainda assim preferir, estiver consciente, tudo bem. Mas sabe qual é a minha grande preocupação? É que a maioria, assim como não tem conhecimento do que acontece hoje, não tem conhecimento exato do que seria isso. E simplesmente vai na onda com todo mundo e apoia um movimento como esse. Isso é muito arriscado. Não porque isso é ruim ou deixa de ser ruim, mas por causa da falta de informação. O meu convite é para que todos nós participemos mais, para que todos nós nos envolvamos mais, para que todos nós venhamos a aproveitar esse momento agora de mudança. Os caminhoneiros estão nos dando um recado muito importante. Estão nos convocando para brigar, para entrar numa luta que não é só deles, é nossa, é de toda a nação.